Eu agora vou começar a implementar esse componente aqui, que eu vou chamar, que eu chamei, que eu defini o nome dele como Grocery List. Esse é um componente que ele não tem interface. Ele é o que a gente chama de componente container. Ele contém outros componentes. A gente criou anteriormente vários componentes aqui, que a gente pode chamar de componentes de apresentação, ou seja, eles têm a parte visual, que a gente criou, implementou em CSS. Então a gente tem esse primeiro input item aqui e a gente tem também o update list. E vamos ter várias instâncias desse outro componente aqui, que é o item da nossa lista de compras. Eu vou começar a implementar aqui para você entender o que eu estou te falando, como esse componente vai conter os outros componentes. Primeiro passo aqui, eu vou abrir o arquivo grocery input item. E você pode perceber que durante o desenvolvimento a gente instanciou essa classe aqui embaixo, só que não faz sentido. A gente instanciou aqui só porque a gente estava desenvolvendo esse componente de forma independente dos outros componentes. Então a primeira coisa que eu vou fazer, por enquanto, é recortar esse código aqui, Ctrl X, e vou colar esse código aqui no componente que será o container. Vamos deixar por enquanto assim, daqui a pouco eu altero. E a mesma coisa eu vou fazer no update list. Vou tirar essa instância aqui, que não faz sentido eu instanciar esse componente aqui logo abaixo da declaração da classe. E vou colocar aqui também. E agora eu vou criar duas propriedades. Ao invés de declarar essas constantes aqui, que ficam só dentro do escopo desse objeto aqui, eu vou colocar um this aqui para eu declarar uma propriedade dessa classe Grocery List. E eu vou dar o nome para essa propriedade de Input Item. Então, Input Item vai receber uma instância do Grocery Input Item. E vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. This.UpdateList, que vai receber uma instância do outro componente. E já que eu removi o construtor desses outros componentes aqui, significa que minha tela, pelo menos os componentes que eu criei aqui anteriormente, eles vão parar de funcionar. Tá vendo? Eu clico aqui, nada acontece. Nada acontece porque eu preciso instanciar os componentes para eles funcionarem, Porque quando eu instancio, ou seja, eu uso o comando new componente, ele vai acessar aqui primeiro o construtor e o construtor vai chamando os outros métodos. Sabendo disso, agora fica simples, Como eu faria, então, para minha interface voltar a funcionar, sendo que a instância, o instanciamento desses componentes, eles estão aqui dentro do Grocery List, do construtor do Grocery List. Exatamente isso que você pensou. Eu vou instanciar o Grocery List e dessa forma vai ser chamado o construtor dessa classe aqui e ela vai instanciando, as outras classes aqui dentro desse construtor. E por uma questão de organização, eu vou instanciar essa classe aqui num arquivo chamado app.js, só para eu não misturar o código. Então, sempre dentro desses arquivos aqui, dos componentes, eu vou ter só declaração de classe. Eu não tenho nenhum código chamando ou instanciando, outras classes. Por isso, eu vou centralizar tudo aqui no app.js. Então, eu posso abrir esse arquivo aqui e eu vou criar uma constante que eu vou chamar de Grocery List, e aqui eu vou colocar um new Grocery List, só isso. Dessa forma, quando o arquivo app.js ele for chamado, ele instancia esse Grocery List, e o Grocery List ele instancia os outros componentes. Então vamos ver se isso aqui fez a minha interface voltar a funcionar. Veja que voltou, agora já está funcionando, E agora de forma mais organizada. Então perceba que esse componente que eu falei que é um componente que é um container, ele já começa a orquestrar os outros componentes. Esse vai ser o principal papel desse componente aqui. Eu criei os componentes totalmente de forma separada, E esse componente aqui, Grocery List, vai ser o maestro que ele vai ajudar, aos outros componentes a trabalharem de forma correta, tá ok? Da mesma forma que eu removi o instanciamento dessas duas classes aqui, eu vou remover o instanciamento dessa classe Grocery Item também. Então, eu instanciei aqui embaixo. Então,
ainda está de forma fixa, né? Mas eu vou recortar esse código aqui e vou colocar aqui dentro também, de forma provisória. Então eu vou criar um método aqui chamado render. Vou declarar esse código todo aqui. E vou chamar aqui em cima this.render. Porque esse componente ele vai ser responsável por renderizar os itens também, né? Então ele está chamando os dois itens aqui da parte superior. Também vai chamar todos os itens aqui usando o método render. Claro que não vai usar dessa forma aqui, né? Porque eu estou usando valores fixos aqui. Então esse valor a gente vai mudar esses valores para vir de forma dinâmica aqui do nosso campo de inserção, né? E listar esses dados aqui embaixo. Mas por enquanto, deixa isso aqui só para a gente organizar mesmo. A gente está trabalhando em cima da arquitetura aqui da nossa aplicação. Então se eu salvar aqui, veja que tudo continua, né, funcionando normalmente. Agora que eu organizei o meu código, eu posso começar a implementar os métodos, os novos métodos, né, dessa classe GroceryList aqui, que vai ser a classe responsável, né, por orquestrar todos os componentes, inclusive essa lista aqui. Antes de começar a implementar esses métodos, eu vou te mostrar uma coisa muito legal. Eu instanciei o objeto GroceryList aqui, então esse objeto está disponível aqui para mim. Então eu posso clicar aqui, GroceryList. Então está aqui na memória, beleza. E esse objeto, aqui no construtor, ele seta, né, ele configura duas propriedades do comando inputItem e do componente, na verdade, o componente inputItem e o componente updateList. Com isso aqui, eu consigo fazer exatamente isso aqui, olha, GroceryList.updateList. Então eu estou chamando esse componente que está dentro desse componente e por consequência eu tenho acesso aos métodos desse componente aqui, updateList, que eu não sei se você se lembra, a gente tem o método show, por exemplo, que vai mostrar aquele componente aqui. Então veja que eu consegui chamar esse componente, mostrar esse componente através dessa chamada aqui, a partir, né, de um componente pai aqui, o componente container, que é o GroceryList. E da mesma forma que tem o ponto show aqui, eu tenho também o ponto hide. Beleza? Então essa é a parte legal, né, da orientação objeto, que você começa a entender melhor como funciona essa relação entre os objetos. E você só consegue entender isso realmente quando você começa a escrever código. Na faculdade eu tive muita dificuldade, né, para entender orientação a objetos, porque os professores ficavam só ali na teoria, você não escrevia código. E é um conceito muito abstrato que é realmente difícil, né, para iniciantes entenderem. Você só consegue entender mesmo quando você começa a escrever código. E é o que a gente está fazendo aqui, tá ok? Para não dizer que a gente ficou aqui só organizando o código, eu vou criar aqui dois métodos. O método add, que é para a gente adicionar um item à nossa lista de compras, né, a nossa grocery list. E o outro método remove, que é para a gente remover um item da nossa lista de compras. E onde está essa lista de compras? A gente vai declarar uma propriedade aqui chamada itens no caso, né? E já que é uma lista de elementos, né? Então a gente vai ter uma lista de objetos e cada objeto desse é um item com nome, quantidade mínima, quantidade em estoque. A gente vai precisar definir essa propriedade como um array. Então aqui a gente tem um array vazio, um vetor no caso, né? Então uma lista é um vetor. Se você ainda não tem muito bem consolidado esses conceitos, né, na sua cabeça, é importante que você dê uma revisada na parte de fundamentos da programação que está lá no curso Play Code Express, tá bom? Mas é muito importante, eu imagino que você já tenha isso, né, consolidado aí na sua cabeça, mas só estou te dando um aviso. Então é muito importante que você entenda isso aqui, né? Eu estou criando uma propriedade chamada itens, que vai ter inicialmente, né, um array vazio, que eu vou adicionar itens a este array, a esta lista. Agora, se eu salvar esse arquivo e atualizar aqui, veja que eu consigo pegar essa propriedade items que está aqui, através da constante, né, GroceryList.items. Então veja que eu tenho aqui um array vazio. E eu posso adicionar
um objeto qualquer aqui usando o comando push. Então eu posso colocar aqui, o push eu poderia colocar um número. Então se eu vier aqui e colocar itens, veja que eu tenho um número, né? Se eu adicionar aqui, posso colocar um outro número qualquer, 99. E veja que agora eu tenho esses dois números, né? Na posição inicial eu tenho 1 e depois o 99. Um array normal. Então se eu atualizar aqui, passa a ter, né, nenhum item novamente, porque eu estava fazendo ali, né, adicionando em memória. E da mesma forma que eu posso adicionar um número com o método push, eu posso adicionar também um objeto. Então eu vou até declarar um objeto aqui de forma separada. obj recebe. Então a gente tem essa sintaxe aqui do JavaScript, né, que é um objeto literal que tem a propriedade name. Vou colocar Arley aqui. Vou colocar tomates melhor, né? Vou colocar tomates. Então esse é um objeto. Então se eu chamar aqui obj, que é o nome da constante, então esse é um objeto. Então eu consigo adicionar esse objeto para dentro desse array aqui. Então agora, olha, eu tenho list items, eu tenho um array de objetos. Que a primeira posição é o objeto tomates. E claro, né, eu poderia ter outros objetos aqui também. Então ao invés de ter o push 99 aqui, eu posso alterar, ao invés de criar uma constante, eu posso criar direto aqui esse objeto aqui. Então eu posso colocar um outro name aqui, ponto, vou aumentar aqui, ponto ovos. Então eu estou adicionando ao array um outro objeto. Então se eu vier aqui, ponto items, tenho um array com dois objetos. Então é exatamente isso que eu vou implementar aqui dentro do método add. Então ele vai receber um objeto como parâmetro, vou chamar esse objeto de item aqui. Aí eu vou chamar, no meu caso aqui é o this, né? This.items, .push, vou adicionar esse item aqui que recebeu como parâmetro. Vou adicionar a minha lista de itens aqui. Então só isso. Bem simples mesmo o método add. Então eu posso começar a usá-lo aqui. Então eu tenho aqui um array vazio inicialmente. E agora eu posso, ao invés de .items, .push, né, eu posso colocar um .add aqui e adicionar um objeto qualquer aqui. Name, ovos. Então agora tem um objeto, tá vendo? E posso adicionar outros vários objetos aqui, tomates, cervejas e assim vai. Continuo aqui com minha lista, né, meu array de objetos aqui, tá ok? E claro, né, eu posso acessar esses itens aqui através do índice 0. Então tem o objeto com propriedade name ovos. Então posso ainda, né, colocar ponto name que vai retornar só ovos, tá ok? Agora eu vou implementar o método remove, que também é bem simples. Eu vou usar aqui this.items e vou usar um comando chamado splice. Eu vou abrir a referência daqui a pouco para você entender. Mas basicamente eu vou passar o índice da posição desse elemento no array. E vou passar o segundo parâmetro aqui, o número 1, né, porque eu vou remover apenas um elemento. Então eu preciso passar esse parâmetro aqui. Então eu passando... Então vamos supor, para você entender melhor aqui, vou recarregar aqui. Então eu tenho aqui o item zerado. Vou adicionar novos elementos aqui. Cervejas. E ovos aqui. Então agora eu tenho um array com dois itens, né? Duas posições, que tem o índice 0 e o índice 1. Vou adicionar mais um aqui. Então agora tenho três objetos. Índice 0, índice 1 e índice 2. Usando esse método do jeito que eu implementei aqui, basta eu passar o índice. Então se eu quero excluir o elemento ovos, eu passo o índice 1. Se eu quero excluir o elemento laranjas, eu vou passar o índice 2. E o elemento cervejas, eu passo o índice 0.
Então é uma forma da gente usar esse índice do array como se fosse uma chave primária, né? Só que a gente não vai usar aqui um banco de dados relacional. Então é um pouco diferente, mas é uma forma da gente imitar isso aqui. Então inicialmente tudo que você precisa saber é isso. A gente vai usar esse comando aqui, remove index, né? Para apagar o elemento. Então vamos ver aqui na prática. Eu tenho 3 elementos aqui. Se eu usar o remove, então veja que eu quero apagar o laranjas. Então eu vou passar o índice 2. Então remove 2. Então posso ver agora quantos itens eu tenho. Eu tenho 2 itens, cervejas e ovos. Então esse método remove vai funcionar dessa forma aqui, bem simples mesmo, apenas usando, né, uma linha de código. As referências tanto do push, array prototype push, né, que a gente usou para adicionar os elementos à lista, estão aqui no site do Mozilla, developermozilla.org. Você pode dar uma olhada aqui só para entender melhor, né, como funciona, e o splice também. Tá ok? Bem, era isso que eu tinha para trazer para você nesse vídeo, né? A gente continua no próximo vídeo porque esse já está ficando um pouco longo. Grande abraço, até mais e tchau!